Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, rogamos a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. As nossas vidas estão nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, pela certeza de que o teu Espírito Santo, Pai, é que vai reger, ó Deus, essa escola, que vai, Senhor, mover, Senhor, em todo o sentido de nossa vida, Pai. Senhor, que a tua glória sobressaia sempre, Senhor, no meio de nós. Toda honra, toda glória pertence a ti, Pai. Abençoa e nos prepare para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Sentados, nós vamos, como eu deixei claro na mensagem aos irmãos, nós vamos estudar aos Hebreus 12, 2, quer dizer, dando continuidade aos Hebreus 1, né? Então, só para nós deixarmos aqueles irmãos que não estiveram aqui na escola passada, por algum motivo, nós vamos só repassar o Hebreus 1, né? Fazer um resumo daquilo que nós aprendemos, que os irmãos lembram muito bem, né? Que quando nós já falávamos a respeito dessa palavra aqui, que foi uma apresentação do próprio Cristo, né? O escritor aos Hebreus, desde que eu me entendo por cristão, né? Eu ouço sempre esse termo, escritor aos Hebreus, até porque a própria Bíblia em si não dá ao certo quem é o escritor aos Hebreus, né? Há algumas opiniões a respeito de quem realmente escreveu, mas não é também com certeza. Então nós preferimos nos referir dessa forma, o escritor aos Hebreus, né? Glória a Jesus, graças a Deus. Então nós tivemos a lição anterior, né, aos Hebreus 1, que nós começamos ela com a seguinte expressão. O escritor aos Hebreus diz aqui, que Deus, ele falou de outrora, falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, usando os profetas e falando de várias formas, né? E de muitas vezes usando os profetas. E em seguida ele diz que nesses últimos dias Deus falou por quem? Pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Isso é maravilhoso, porque nós encontramos nessa expressão muitas vezes, quando se refere muitas vezes, exatamente porque na história da Bíblia nós vimos no Antigo Testamento, né? Ele falando de muitas maneiras, de forma diferente, em situações, ou seja, também por sinais, por sonhos, eram as maneiras com que Deus se comunicava com o seu povo. E por último nós encontramos aqui ele falando, dando a sua palavra para aos profetas, através de sinais, de parábolas e acontecimentos gerais, pelo Filho, né? Essa expressão, ela poderia ser traduzida como por uma pessoa tal como filho, né? A ênfase aqui se dá no caráter da revelação. É uma revelação do Filho. Como nós vemos aqui, né? Sobre as coisas que ele fez. Então nós separamos algumas passagens e demos em seguida aquilo que ele falou. Nós vemos aqui as 5 fases de que tem falado, que é Deus
pais, profeta, a nós, falou a nós, né, pelo Filho. Então, Provérbios 30, versículo 4, né, e nós lemos em Romanos também. Deus, ele fez ele herdeiro de tudo, né, Romanos 8, 17. E fala que por ele fez o mundo. E ele é o resplendor da glória de Deus. Tito já referia a respeito, dizendo disso. E outra vez em Colossenses 1,15 diz que ele é a expressa imagem de Deus. Tudo isso nós vemos no primeiro de aos Hebreus e na sequência do 2 aqui. Então, nós encontramos essa passagem, né? E ele diz claramente nas citações aqui do versículo 5 a 14: Tu és meu filho, hoje te gerei. Eu dizia aqui, né, que como se Deus, ele naquele exato momento, quando o filho vence o pecado, o filho vence a morte, o filho vence todo o dano que é causado contra ele, e sendo ele, como eu já dizia na escola passada, 100% homem e 100% Deus, ele foi capaz de vencer todo o mal mesmo. E na sequência do Hebreus aqui, nós vamos voltar nessa passagem, porque ele passa por isso para nos dar a certeza de que ele foi capaz de passar por isso e de sofrer esse dano, e mesmo assim não se corrompeu nem uma única vez. Isso não foi porque ele não foi tentado, não, ele foi tentado. Ele foi tentado tanto pelo adversário, como foi tentado também pelos homens. Os seus próprios discípulos foram alvos do inimigo para fazer Jesus se distanciar da missão que tinha. Quantas vezes ele precisou falar, né, para os seus pais até mesmo: olha, eu preciso fazer a obra de Deus, eu vou fazer a obra de Deus, eu tenho uma obra a fazer e é a obra do Senhor, então nada vai me atrapalhar. E ele prontamente, ele pôde explicar e se revelar como Deus e Salvador de todos nós. Então nós vimos aqui, né, ele purificou os cristãos dos seus pecados, e feito isso, purificando os cristãos dos seus pecados, chamando a nação à consciência de um verdadeiro Deus que estava no meio deles, ele, havendo consumado tudo, 1 Pedro 3,22 diz que ele assentou-se à destra de Deus. Nisso que ele faz todas as coisas e assenta-se ao lado de Deus, Deus olha para o seu filho maravilhoso do seu lado e fala para ele assim, ó, coisa que ele não falou jamais a anjo nenhum: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hoje eu dei a luz a você, meu filho. Você venceu. Você foi capaz de vencer. Você triunfou. Você mostrou que é digno de honra e de glória. Aleluias. O povo que estava esperando, a milícia celestial que estava esperando. Imagine a torcida, pastor, na hora do Calvário. Imagine a torcida na hora da agonia da cruz, na hora das tentações. Ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Quando Jesus, chorando, angustiado, chega para Deus e começa a dizer assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu acho que aquela torcida, principalmente do diabo, que estava dizendo: agora ele cede, agora ele cede, quer ver se não? Olha só,
Pai, eu não estou aguentando. Mas olha, o meu desejo é de passar esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Mas Pai, espera aí. Eu estou vendo algo. Eu estou vendo uma multidão que clama e espera por mim. Não, Pai, faz a tua vontade. Eu bebo esse cálice. Por amor a mim e a você, porque Ele nos viu. No momento em que Ele pensou, por um momento, a ceder aquela fraqueza, aquela agonia, Ele viu a mim, Ele viu a você, que clamávamos pela misericórdia dEle. E Ele diz, não, eu sou capaz de vencer isso. E venceu. Glória a Jesus. Olha, vamos lá ao nosso tópico do Hebreus capítulo 2, né? Que é uma sequência do capítulo 1. Irmãos, que maravilha! Porque quando nós lemos essa passagem, eu quero ler com os irmãos, para nós aqui entrarmos a seguir, vamos entrar parando um pouquinho e discutindo alguns assuntos aqui. Eu acredito que os irmãos devam ter lido, em algum momento devam ter tirado uma pausa para ler essa passagem de aos Hebreus 2, né? Eu acredito que sim. Diz assim a palavra de Deus, aos Hebreus capítulo 2. O meu título aqui está dizendo assim, ó, o perigo da negligência. Não sei aí para vocês como é que está. O perigo da negligência. Aí ele começa assim, o escritor aos Hebreus. Por essa razão, importa que nos apregoemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviamos. Nós, em alguma passagem nós vamos encontrar, nós devemos atentar, né, para essas coisas que nos foram ensinadas, não nos desviar dessa questão, né, que é o versículo 1 aí aos Hebreus 2. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O versículo 2 diz assim, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, vírgula, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Uma pergunta, como escaparemos nós se nós fomos negligentes a tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho justamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Depois nós vamos terminar de ler o tópico seguinte. Porém, veja bem, a palavra de Deus é essa. O conselho do escritor aos Hebreus é o seguinte, que nós não devemos nos apartar, nós não devemos ficar com fraqueza com relação a essas coisas, mas ao contrário, com mais firmeza, nós devemos dar ouvidos a essa verdade, para que dela jamais nos desviemos. Nós não devemos nos desviar jamais dessa verdade. Porque, pois se tornou firme a palavra, proferida por quem? Por meio de anjos. E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Quando nós olhamos essa passagem, eu fiquei pensando assim, meu Deus, mas peraí. Então a palavra foi dita por anjos. Sim, por anjos. Quando você encontra Moisés, lá no Velho Testamento, nas leis, você encontra Moisés ordenando a lei para o povo.
recebendo a lei diretamente de Deus. Você vê o Moisés falando com Deus e pegando os mandamentos da parte de Deus e ordenando ao povo. Como o povo era um povo rebelde, o pastor dizia, o povo de duro serviço, um povo que não adiantava brotar água do chão, da rocha, não adiantava Deus, ao invés de deixar eles passarem fome com vontade de comer carne, não adiantava, Deus mandava carne para eles, mandava pão do céu para eles, e não adiantava sinal nenhum, o povo continuava endurecido, ainda que via as maravilhas, continuava endurecido. Então o que aconteceu com aquela geração? Aquela geração, nenhuma delas chegou a entrar na terra prometida. Aquela geração morreu no meio do deserto. A Bíblia fala que daquela geração, daquele povo, Caleb e Josué chegaram lá. E as crianças que nasceram pelo caminho, acredito que também entraram lá. Mas aquela geração, aquele povo que estava murmurando o tempo todo, falando contra Moisés, começou a morrer. Vocês lembram que na contradição de Coré, né? O cara lá que roubou, pegou uma capa babilônica, uma cunha de ouro e enterrou num determinado lugar. Isso aqui é meu, não vou deixar ninguém se apropriar disso não. Isso aqui eu vendo depois e vou ganhar uma grana nisso aqui, pastor. Né? E depois, por causa daquilo, o povo começa a pagar o preço. Por causa do pecado de alguém, o povo começa a morrer. Essa palavra, segundo as Escrituras, foi ordenada por anjos. Quando eu vejo isso aqui, eu fico pensando assim, meu Deus. Naquela época, nós já vimos aqui, né, que aos Hebreus 2:2, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, né? Nós vemos a palavra de Deus. Essa palavra, ela se confirmou. Se ela se confirmou, sendo através de anjos falado, quem dirá com relação à palavra do próprio Deus, do próprio Jesus falado aos discípulos? Aí quando Jesus vem falar aos seus discípulos, ensinar aos seus discípulos, ele continua dizendo que depois que Jesus fala aos seus discípulos, essa mesma palavra que Jesus deu aqui para a população em geral, para o mundo em geral, para os filhos de Israel, para aqueles que entenderam o projeto de Deus, é a mesma. Com categoria, os apóstolos também escreveram e disseram, falaram a mesma linguagem. Nós costumamos dizer que a Bíblia explica a própria Bíblia. Eu não preciso ficar inventando teorias nem nada. Quando eu estou estudando a palavra de Deus, a única coisa que eu peço a Deus é que o Espírito Santo me conceda a revelação. Porque tem coisas que você tem que alcançar a revelação, não é, pastor? Você tem que alcançar a revelação. Mas alcançar a revelação de Deus para você pregar ou trazer um estudo, alguma coisa relacionada à palavra de Deus, do próprio Deus, você não precisa inventar e nem complementar, porque a Bíblia de Deus, a palavra do Senhor, ela se explica, né? Então nós vemos, né? Vamos observar aqui quando fala que, quando ele diz que a palavra de Deus foi pregada, falada por anjos, e por ser falada por anjos, não voltou atrás. Aqueles que erraram, pagaram muitas vezes com a vida, porque erraram, porque não obedeceram. Nós vamos, abre para mim a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, no capítulo 33,
no versículo 2, Deuteronômio 33, versículo 2, ele vai me dar respaldo aqui, explicando esse versículo 2, que ele fala aqui, que foi transmitida por anjos, e por essa forma a transgressão não foi perdoada. Pode ler. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de anjos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Isso é palavra de quem? De Moisés, né? De Moisés. Olha só, o que diz a palavra. Moisés está dizendo, e quando ele fala, quando a Bíblia refere ou fala sobre miríades, me dá um número, não existe. É uma quantidade infinita de seres que ele contempla, que ele vê à direita de Deus. E esses seres, vindo diretamente do trono de Deus, provavelmente os anjos de Deus, eles, junto com Deus, estão ali dando as ordens, dando os testemunhos, dando as leis, né? É a obra de Deus dada, Deus dando a sua ordem, as suas leis. O Senhor, eu já dizia na minha casa, para minha filha e minha esposa, com relação à palavra de Deus, que a Bíblia fala que existe uma hierarquia no céu, né, pastor? A hierarquia angelical. Nós temos arcanjos, querubins, serafins e anjos, né? São 4: arcanjos, querubins, serafins e anjos. Mas essa hierarquia é obedecida na palavra de Deus. É obedecida na palavra de Deus, né? Fala para mim, Satanás era o quê? Nessa categoria? Não, ele era assim. Ele era um anjo? Ele não era um anjo. Ele era um querubim. Ele era um querubim. A Bíblia fala que ele era um querubim protetor e sobre as pedras afogueadas ele caminhava. É assim que diz a respeito de Satanás. E ele regia, orquestra. Tem uma passagem na Bíblia que diz que quando ele levantava os seus braços, o som da gaita, do fole, do pífaro, um som harmonioso, uma orquestra sinfônica fluía dele. Era só ele levantar os braços, fluía dele. Tudo nele adorava ao Senhor. Mas ele se vangloriou, né? Se vangloriou, se envaideceu, quis subir às alturas e ser maior que Deus e foi castigado por Deus. Nem aos anjos Deus poupou. A Bíblia fala de uma quantidade enorme de anjos que desceu com ele. A terça parte. Eu não quero nem saber quantos que foram, mas foi bastante. A terça parte é muita coisa. É muita coisa. Tá? Mas nós estamos falando de miríades. Ixi, é muita raça de anjos, de seres que operam, que têm um único objetivo dado por Deus, principalmente os anjos de Deus. Eles são dotados de capacidade, mas eles têm uma ordem de Deus, que é nos auxiliar. Nos auxiliar. Às vezes nós estamos
por passar por um momento difícil na nossa vida, essa ordem é dada aos anjos. A Bíblia diz que eles acampam ao redor dos que o temem e os livra. Essa é uma ordem dada por Deus aos anjos. Livra. O que não existe, o que a Igreja Católica às vezes fala, algumas pessoas na sua ignorância, anjo da guarda. Isso eu nunca vi. Na minha Bíblia eu nunca vi esse anjo. Não existe esse anjo, né? Não existe. Alguém pode ensinar a criança, ora para o teu anjo da guarda. Até parece que tem um anjo 24 horas ali do lado da cama dele. Não. Não é dessa forma que o anjo trabalha. Ele vem exatamente no momento em que nós estamos precisando, estamos carecendo. Então, voltando lá, se isso foi dado pelos anjos, e por falta de obedecer, eles sofreram um castigo, quem dirá se nós não atentarmos para essa tão grande salvação que foi começada, dada por Jesus Cristo. Depois que começada, dada por Jesus Cristo, foi aos seus apóstolos. E eles continuaram. Eles pararam porque eles morreram. Mas a igreja, que é firme na presença do Senhor, que tem um compromisso com Deus, ele continua a dizer a verdade, a falar a verdade, no nome do Senhor, e a dizer para aqueles que estão desapercebidos, não querendo se dar conta, nós estamos dizendo, Jesus está voltando. Né? Tem sempre alguém postando alguma coisa e dizendo, Jesus está voltando, Jesus está perto. Estou acompanhando aqui no zap da igreja, olhando, alguém está sempre preocupado. Irmãos, vamos atentar mais, porque o tempo está chegando. E está chegando, está pertinho, está se aproximando. Dentro de algumas horas, nós vamos começar a cantar, Maranata, 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 clamando por Deus para que Ele venha. Aleluias. Eu costumo dizer que eu já ouvi muitos louvores, né? Tem um louvor que diz assim, se eu pudesse eu voava ao encontro de Deus, ou se eu tivesse asas, saía voando, só parava no céu, né? Egoísta nós somos, né, irmão? Se tivéssemos asas, saímos, não queria nem saber dos outros não, ia direto para o céu. Mas Deus não é bobo, Deus não dá asa a ninguém por causa disso mesmo, né? Deus não dá asa a ninguém. Quer ir para o céu? Sofre um pouquinho. Quer ir para o céu? Padece um pouquinho. Servir a Deus com vontade, com prazer, com gosto, com gás, dói. Dói. Mas é uma dor prazerosa. É uma dor prazerosa. É uma dor, pastor, como o senhor dizia, como é que alguém está lá, de pé, começa a chover pedra em cima dele, ele cai de joelho porque não aguenta ficar mais em pé, ele olha para cima e vê o Deus Todo-Poderoso, e vê o Filho do Homem à sua direita, e ele olha e diz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Olha, Pai, perdoa eles, não lhe impute esse pecado não. Eu quero que o Senhor salve essa geração. Mesmo eles estão me apedrejando, eu quero que o Senhor salve essa geração. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque quando nós servimos a Deus, não interessa se o meu vizinho, ou se alguém vai me escarnecer, vai me chamar de bobo, né? Alguém pode até chamar de você de cafona. Alguém pode dizer que você não se enquadra na sociedade, porque você vive no mundo, mas você não pertence a esse mundo. Eu posso ser considerado um ET, porque o meu mundo não é esse. Eu estou aqui de passagem. A nossa cidade nos espera.
Então, nós vemos a palavra de Deus nesse sentido. Quando nós encontramos aqui a palavra do Senhor dizendo assim, nos Hebreus, no versículo 3, como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? Como vamos escapar? A qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Tudo isso. Então, irmãos, quando eu vejo essa palavra, eu vejo como Deus, Ele se preocupou conosco. E nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Não pertencemos aqui. Nessa passagem nós vamos ver quando nesse livro de aos Hebreus, nesse versículo 3, ele fala como escaparemos nós. Como vamos escapar? Como haverá para nós escape se nós somos negligentes? O que quer dizer negligente? Não se importar com a verdade. Ou seja, ignorar os avisos divinos. Isso é negligenciar. Se nós negligenciamos, nós corremos o sério risco. O mesmo risco, o mesmo dano que levou o povo a não alcançar a terra prometida. Nós seguimos pelo caminho. A Bíblia diz que o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você segue pelo caminho que é Jesus, você não vai ficar morto pelo caminho, né? Você não vai ficar de bobeira pelo caminho. Mas na nossa vida, na nossa trajetória, na nossa caminhada para a glória, existem momentos em que nós padecemos, sofremos, né? Só que nesse caminho, nessa caminhada, nós estamos aqui, nós temos que entrar como socorro devido. Se existe algum soldado nessa guerra que por alguma razão se feriu, pastor, né? Ou por alguma razão voltou lá aos seus pecados, sem que ele percebesse, voltou aos seus vícios, não porque ele queria, não porque eu não quero. O próprio apóstolo disse o quê? Eu tenho uma guerra em mim, que o que eu quero fazer de bem eu não faço. Mas o mal está sempre próximo, parece que é o que mais me chama a atenção é o mal. A minha carne quer mais que eu faça o mal, que eu ceda ao mal, do que ao bem. Então existe essa guerra no nosso interior. Mas nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. E quando acontece que o irmãozinho, às vezes, tropeça e cai, o bom soldado, pastor, faz o quê? Isso que você viu no exército? Segura aquele pela mão. Não, rapaz, vamos continuar. Está chegando a linha logo ali. Está chegando no final, né? Nós estamos chegando quase no acampamento. Mais um pouquinho de força, né? E eles costumam... existe uma tática que eles fazem quando estão correndo. Tem sempre uma canção de guerra, né? Uma música de guerra, né? Que eles repetem
o que está liderando fala e os demais repetem, mas caminhando, andando. O próprio apóstolo do Senhor, apóstolo Paulo, ele fala com relação à nossa caminhada como se nós fôssemos um atleta, numa pista. A nossa corrida tem que ser reta. O nosso alvo tem que ser Cristo. As coisas que vão passando ao nosso redor, elas vão ficando para trás. Nós temos que galgar e olhar sempre para frente. Andar em novidade de vida. Não é verdade? Andar em novidade de vida. Então quando nós vemos, a parte que Deus falou ao mundo, e as mensagens dadas ao Evangelho falam-nos sobre um mundo futuro. Nós deixamos o mundo no passado. Nós vamos só assim passar de rastejo para você entender. A Bíblia menciona pelo menos 3 mundos. O mundo antediluviano, na época do dilúvio, o mundo ali acabou. Naquele dano que aconteceu, que destruiu toda a face, toda a humanidade. O mundo acabou. Aquele mundo da era diluviana acaba, justamente por um castigo, justamente porque essa mensagem passada não estava sendo ouvida, pastor. Então, a ordem de Deus é: Noé, eu vou destruir, eu vou acabar. Mas Noé era homem pregador, Eu acredito que enquanto ele estava martelando e fazendo a arca, vocês nem imaginam o trabalho que deu fazer aquilo. Ele teve que pegar um produto do petróleo chamado betume, porque Deus assim mandou que ele pegasse e passasse nela, em volta dela todinha, depois que ela estivesse construída. Todo o ângulo, toda a circunferência, altura, profundidade, largura, tudo foi passado por Deus para ele. Ele foi só anotando a forma como Deus queria que ele fizesse. Ele desenhou, e quando ele viu o desenho, agora eu vou fazer. E ele começa a fazer. Imagine aquele homem martelando e construindo aquela arca numa terra, pastor, que não conhecia o que era água por chuva, por meio da chuva. Nunca havia chovido sobre a face da terra. Os homens viviam, os homens pecavam, os homens ignoravam a palavra de Deus. E Noé está construindo a arca e dizendo: olha, vai vir um grande dilúvio. Esse cara tá doido, não chove aqui, não cai água nenhuma. Não vai chover, não vai acontecer, nunca, não vai acontecer. A Bíblia diz que acontecia o quê? Casamentos, festas, noivados, provavelmente divórcio, separação, e tudo quanto coisa errada também acontecia, mas o mundo tocava a vida normalmente, enquanto Noé estava construindo uma arca esperando o dilúvio. Então, eu falei, não vou continuar nesse assunto, porque esse povo desobedeceu, não acreditou, sofreram dano. A única lógica aqui é simples. Se nós não atentarmos para essa grande salvação, nós perdemos o nosso foco, perdemos o nosso tempo, perdemos todo o nosso trabalho, todo o nosso investimento como cristãos na presença de Deus. Eu acredito que tenha pessoas aqui que nasceram no Evangelho, outras se converteram já depois de algum tempo, mas nem por isso eu tenho mais experiência que você, por eu ter vivido no Evangelho. Não foi o meu caso, eu não nasci no Evangelho, mas aquele que nasceu no Evangelho não tem mais experiência do que eu. E a palavra de Deus, a palavra do próprio Jesus, do próprio Mestre, é clara em dizer isso. Quando na parábola dos trabalhadores, pastor? Ele diz que
O dono da vinha chamou os trabalhadores e um começou a determinada hora do dia, bem cedo. E digamos que a hora de largar fosse às 5 horas da tarde. Alguém começou às 8 horas da manhã. Alguém chega exatamente depois de 2 horas da tarde. E ele fala, não, pode vir trabalhar. Outro chega 4 horas. 5 horas era o horário que ia terminar. E ali começou a chegar mais. Depois, quando o dono daquela seara viu todo mundo ali, assim, agora é a hora do pagamento. Eu acredito que tenham feito uma fila, né, para receber o pagamento. Quando chegou na hora de pagar, o dono da colheita, da vinha, fez o quê? Bom, eu tratei com você o dia todo, seu salário é tanto, toma aí. Mas chega aquele que chegou depois, ele dá o mesmo salário da jornada do dia. Toma aí. O que recebeu, o que trabalhou o dia todo, chega e fala assim, peraí, eu que trabalhei o dia todo, ganhei o salário do dia, esse cara chegou depois de mim, o senhor dá a mesma coisa? Peraí, quem é o dono da obra aqui? Sou eu ou sou você? Se coloca no seu lugar. Se eu quero dar a ele a mesma coisa que deu a você, qual o problema? O dono da obra não dá tempo de serviço para ninguém, não. Mas ele quer ver qualidade naquilo que você faz para ele. Ele está interessado na qualidade do servo dele. E ele conhece quem tem qualidade. Quem tem vontade e desejo de trabalhar. Está clamando, né? Eu quero trabalhar. Não importa a hora que eu cheguei. Se eu quero trabalhar, eu chego para o pastor e digo, olha, eu estou aqui, eu quero trabalhar. Você quer trabalhar? Então tá, vem cá. Você vai substituir a professora. Ah, pastor, tem certeza? Né? Eu posso dar uma de que, tipo, orgulhoso ou metido, né? Às vezes eu penso, eu olho isso, eu vou lá naquela passagem, pastor, de quando Samuel chega na casa para ungir rei, porque Deus tinha mandado ele lá. Quando ele chega lá, que passa vários reis diante dele, né? Ele começa a ungir um, não é esse, começa a ungir outro, não é esse. Aí nós encontramos que ele manda buscar lá o Davi. Quando ele olha Davi, olha a consagração de Davi. Davi, puxa, o menor na casa dos meus pais, eu mesmo. Amém. Davi abaixa a cabeça e recebe a unção. E a partir daquele momento, diz a palavra de Deus, o que acontece? O Espírito do Senhor se apodera de Davi. Né? Está consagrado ali um rei, um homem de Deus. Mas acontece que lá com Saul, né? Foi diferente. Você viu como é que foi? Saul, ele era homem grande, né? Que se sobressaía aos outros, diz a palavra, né? Que ele já tinha uma certa estatura. E ele tipo estava querendo se esconder, sendo daquele tamanho, mas dando de que? Não vou não. Sabe, quando você é um falso soberbo, né? Tá cheio de orgulho, mas está tipo assim querendo mostrar humildade, mas não sabe nem como fazer, né? Então, irmãos, aprendemos uma coisa. Deus, quando Ele derrama a graça dEle, quando Ele derrama a misericórdia dEle, Ele derrama sem medida sobre você, tá? É sem medida que Ele derrama. Quando Ele derrama o azeite, a unção do Espírito Santo sobre a vida do cristão, Ele derrama sem medida. Ele te lambuza do azeite. Ele te transborda da graça. É isso que Ele faz, né? Então nós encontramos aqui o mundo anterior ao dilúvio, o mundo presente e o mundo futuro.
Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que está falando com relação a um futuro. As mensagens pregadas, né, eram para um povo que almeja não o momento presente, mas nós almejamos o momento futuro, aquilo que está por vir, que está preparado para nós. É nesse pensamento que nós estamos servindo a Deus. Existe uma cidade, um lugar que espera por mim e por você. Estamos aqui de passagem e nós pregamos essa cidade, nós falamos sobre esse lugar. E isso é, de fato, maravilhoso. Olha o versículo seguinte agora. Jesus coroado de glória, sumo sacerdote, idôneo e compassivo. É o título que eu tenho aqui desse próximo tópico que vai fechar aqui. Nós vamos comer bem gostoso a palavra do Senhor agora, que diz assim, ó, o versículo 5: pois não foi aos anjos que sujeitou, olha o que eu estou falando, o versículo 5 é que dá margem ao mundo, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo que há de vir. O mundo que há de vir. Que mundo é esse que há de vir? É a nossa pátria que nós almejamos. É o nosso lugar seguro que nós almejamos nele. Então veja, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele se lembre? Ou o filho do homem que o visites? Irmãos, preste atenção a uma coisa. Esse versículo aqui me chama a atenção pelo seguinte: pastor, o senhor já teve uma experiência assim, né? Ou alguns dos irmãos aqui que falam a palavra de Deus, né? O irmão de Djalma. Você vai mencionar num estudo uma certa passagem bíblica, mas você fala o que é comentado, mas não fala quem comentou, porque você não lembra quem comentou. Você passa, se você quer lembrar, você lembra o que você leu, mas você não lembra quem falou. Olha, o pergaminho era imenso, era desenrolado assim, né? Eu acredito que até no Novo Testamento usava esse tipo de pergaminho, não havia Bíblia igual nós temos aqui. Então, ele diz, o escritor aos Hebreus diz que em certo tempo alguém, quando ele fala assim, eu acho até engraçado. Eu falei assim, poxa, tá igual eu, né? Igual o pastor, muitas vezes fala, mas não lembra quem. Então vamos comentar só o assunto e vamos deixar de referir o nome da pessoa. Mas era tão importante a pessoa que falou isso, que se ele se esforçasse mais um pouquinho, ele diria. Mas ele deixou escrito assim, né? Em algum momento, em algum lugar. Aí nós vemos aqui, né? Palavra de Deus. Vê para mim, Salmos 8, versículo 4 a 9. Ele está dizendo aqui no versículo 6, né? Versículo 6. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele se lembre, ou o filho do homem que o visite. Ele continua: fizeste o pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Lê para mim. Salmos 8, versículo 4 a 9. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visite. Pois como menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo,
as aves do céu e os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. É maravilhoso esse salmo, é maravilhoso esse salmo, é maravilhoso. Foi toda a palavra dita aqui do escritor aos Hebreus. Só que quando ele falou, pastor, ele não lembrou que era Davi. Aí ele disse alguém, em certo tempo, disse, porque ele não lembrava naquele momento quem era Davi, normal, né? Ele não lembrou. Mas ele repete exatamente as palavras que Davi estava dizendo. Quando nós encontramos aqui, né? Nós vamos entender o seguinte aí nesses salmos, né? Olha bem para os salmos que nós acabamos de ler agora. E olha bem para essa passagem, para essa leitura que nós estamos fazendo aqui, esse versículo aqui, até o 7 aqui, né? Todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Aí tem um ponto, presta atenção, tem um ponto e uma vírgula. Ou seja, acaba um assunto e começa outro. Ok? Não é isso que o português nos ensina? Acaba um assunto e começa outro, porque tem um ponto dizendo que terminou ali e tem uma vírgula dizendo que vai ter sequência, mas de outro assunto. Nós vemos aí nesse versículo, do versículo aqui que nós lemos, no versículo 6, né? 5, 6, está falando ao homem, à humanidade. Porque Deus, na sua graça infinita, Ele deu ao homem, Ele sujeitou ao homem todas as coisas. Vocês lembram disso? Deus sujeitou todas as coisas. Lá em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, eu acredito que seja no começo aí, quando Deus forma o homem. Quando Deus forma o homem. No capítulo que Deus forma o homem? No 3 ou 6? Capítulo 1 mesmo? Versículo 29. Lê para mim, pastor, por favor. E disse Deus: Deus dizendo: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que dá fruto, e que dê semente, e os servos para mantimento, e ser-vos-á para mantimento, todo animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva dele será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Amém. Amém. Olha, Deus, Ele entregou ao homem tudo isso. O que aconteceu é o seguinte: o leão saía de lá, de dentro do mato, e vinha correndo, chegava perto do homem, fazia isso, dava a cabeça igual o seu gato de casa, para ser acariciado. O leão, que hoje ataca o homem, ele chegava correndo diante do homem, só baixava a cabeça assim, ó. O homem fazia assim, ó. Ele saía correndo de novo para dentro do mato. Imagina isso. Deus sujeitou todos os animais, répteis, que vivia sobre a terra ou no mar. As aves do céu, não tinha nenhuma que não chegasse perto do homem ou pousasse sobre o seu ombro, né?
todos os animais, tudo era sujeito ao homem. Deus dá de graça, diz assim, olha, assume tudo. Eu dou para vocês todo o domínio, vocês dominam sobre tudo. O que acontece com esse domínio? Vem o pecado, o homem perde esse domínio. Vocês lembram que tal era o domínio que a Bíblia já refere com respeito à tentação, que inclusive foi usado o quê? Uma das alimárias, né? Um animal que vem, né, e se achega. O homem tinha domínio, mas por ele ser mais astuto do que os outros animais, né, o inimigo entra ali, né, e faz com que o homem perca o foco daquilo que Deus tinha ordenado para ele. E o que levou o homem à desobediência foi exatamente o pecado de desobedecer a Deus. Se Deus falou para mim que depois daquele muro tem um precipício, qual é o limite do precipício? O muro. Se eu sei que o limite do precipício é o muro, por que eu vou lá? Aí chega um engraçadinho e fala assim, ó, Deus falou assim, que o limite para você, o espaço para você ir é até o muro. Não, Deus falou que depois do muro tem um abismo. Eu não posso ir até aquele muro. Eu posso vir só até aqui. Até o muro eu não posso. Não, rapaz, você pode ir até o muro sim, né? Não tem problema nenhum. Que é isso? Não. Só porque você é cristão, que os outros estão te tratando como crente agora, estão te dando paz do Senhor, você vai deixar de ir ao funk, de ir ao baile funk? Isso não é pecado não, rapaz. A alegria vem de Deus, sabia? A alegria vem de Deus. Eles conseguem tirar uns versículos isolados e colocar na cabeça daquele cara que está fraco, né? Que não tem força suficiente, e levá-lo até exatamente ao muro onde está o precipício, só para ver a queda dele. Então a Bíblia diz o quê? Que o homem entrega o domínio que ele tinha. O homem perde o domínio que ele tinha. Então, quando nós encontramos a palavra do Senhor, nós entendemos que com o pecado, o homem perdeu essa sujeição que foi dada por Deus. Para quem? Para o diabo. Eu quero que você leia na sua Bíblia, Lucas capítulo 4, versículo 6. Alguém tem alguma dúvida com relação ao que eu estou dizendo aqui? Quer uma pausa para perguntar alguma coisa? Alguém lhe passou alguma coisa, alguma pergunta? Pode fazer. Ó, o pastor está aqui querendo responder uma pergunta sua também. Você tem alguma dúvida com relação a isso? Nós estamos aqui para tirar suas dúvidas, né? Então tá, capítulo 4, versículo 6, vai falar sobre a tentação de Jesus, né? Lê para mim, por favor. Diz o que aí? Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Ele está dizendo, dando um testemunho com a própria boca dele, quando ele tenta Jesus. Ele leva Jesus no pináculo e mostra toda a glória do mundo, toda a grandeza, e fala assim, ó, tá vendo tudo isso? É tudo meu. O diabo não questiona ele, não. É dele mesmo, sabe que é dele. Deus sabe que é dele, Jesus sabe que é dele. Ele diz assim, tá vendo tudo isso aí? Tudo é meu. E eu estou disposto a te dar,
Sabe por que é meu? Porque foi entregue a mim. Me pertence que foi entregue a mim. Sabe quem entregou? O homem, quando pecou, entregou tudo isso ao diabo. Tudo isso. O homem perdeu a sujeição que tinha, o poder de sujeitar todas as coisas, entregando para o diabo, quando viola o mandamento de Deus, viola a ordem de Deus. Então nós encontramos essa passagem, falando sobre isso. Então, irmãos, nós vamos ir um pouquinho mais adiante aqui, né? Ele diz que todas as coisas sujeitou. Agora nós vamos ler no versículo 9, né? O versículo 9. Vamos concluir o versículo 8 aqui. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeita, ao homem sujeita. Agora nós não vemos todas as coisas ao homem sujeita, porque ele perdeu esse poder de sujeição para o diabo. Então, ele perdeu, ele não tem mais. Se o leão sair do mato agora, pastor, acontece o quê? O homem morre. Né? O homem morre. Existem uns malucos suicidas aí que entram no parque florestal, né? Entram na jaula de leão, colocam o braço e é comido, é mordido, né? Então, o leão não tem mais respeito. Ele vai brincar com o leão, ele olha assim: ah, seu besta, você não tem nada com você mais não, vem cá para você ver o que acontece com você, né? O leão desafia ele e come ele mesmo, porque ele perdeu o poder de sujeitar todas as coisas que Deus havia dado para ele. Perdeu. Então, o versículo 9 diz assim: vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, vírgula, aí tem o nome de Jesus. Lindo, né? Jesus. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Olha que lindo, gente. Aqui eu não entendi. O quê? Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, ele falou que Jesus foi feito menor que os anjos. Exatamente. Sabe por que Jesus foi feito menor que os anjos? Você já viu o anjo morrer? Não tem melhor explicação do que isso não. Você já viu o anjo morrer? Anjo não morre. Anjo é imortal. Anjo não morre. A palavra diz que ele despiu-se da sua glória. Ele se despiu da sua glória. Ele não era mais imortal. Ele podia morrer. E por que ele se fez um pouco menor do que os anjos? O próprio versículo explica o versículo. Presta atenção como diz aqui, ó. Vemos todavia, a Bíblia explica a Bíblia. Vemos todavia aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, entenda o seguinte, que logo depois da primeira linha, vemos todavia aquele que, tem uma vírgula, e fala, por um pouco, por um prazo curto, né? Na onisciência de Deus, por um pouco. Ele tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Por que ele precisava provar a morte por todos os homens? Nós entendemos pelos estudos, pastor, pela palavra de Deus, que
que na presença de Deus, Jesus é um novo Adão. É um Adão, sendo o próprio Deus. Em Adão nós recebemos a maldição e perdemos o controle de todas as coisas. Jesus vem como um novo Adão, cheio de glória, morre como homem, se sacrifica por nós, é preso, esbofeteado, experimenta a morte e ressuscita glorioso. Fala. Daí também para cumprir o que Adão descumpriu, ele veio estar mostrando que cumpriu, que quando Satanás ofereceu ele todos os reinos, se prostrasse diante dele. Aí é exatamente esse novo Adão, mostrando que ele é superior ao primeiro Adão, que ele não aceitou. Como o homem não aceitou a proposta de Satanás. Com certeza, né? Então vemos, irmãos, seguindo aqui na sequência o versículo 10, porque convinha que aquele por cuja causa, eu prometi que 10 para 10 eu terminaria. Nós vamos dar sequência a esse estudo aqui. Pois não. Isso. Agora nós estamos no versículo 10. Eu vou ler o versículo 10, pastor? Eu vou ler o versículo 10, pastor, e vou encerrar. Tá? Então tá, irmãos. Diz assim o versículo 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Ou seja, o nosso Salvador. Só que quando nós colocamos a palavra, pastor, quando alguém associa a palavra aperfeiçoar, pensa em quê? Pensa no melhoramento, né? Uma pessoa se tornando melhor, né? Só que Jesus, ele não foi aperfeiçoado em melhorar em alguma coisa nele, não. Ele se aperfeiçoou morrendo por nós na cruz do Calvário. Esse foi o aperfeiçoamento dele. Sabe por quê? Ele não precisava morrer. Ele não precisava morrer. Ele tinha todo o poder, toda a autoridade. A vida era ele. Ele não precisava morrer. Mas ele faz o aperfeiçoamento morrendo e dando a nós a graça, né, de receber de Deus, recebê-lo como autor e consumador da nossa salvação, por meio do seu sofrimento, autor da nossa salvação. Eu gosto de ler isso aqui. Eu quero que os irmãos me lembrem que eu parei nesse versículo, né? Porque nós vamos entrar na questão, no quesito santificar, aquele que santifica e os santificados.